Olá, então, vamos dar sequência à nossa aula de História, turma 501. Abram seus livros na página 14. Anteriormente, nós estamos falando sobre o primeiro reinado, né? Na aula passada, nós falamos sobre o primeiro reinado, né? Onde Dom Pedro, né? Ficou sendo imperador com 4 anos. Ele não poderia governar, né? Aí teve agora, no lugar dele, ele chamou regente, né? Vamos lá ver como ficou. Analisar o o período regencial brasileiro, examinar a formação de grupos políticos do Brasil, né? Vamos lá falar. Com a abdicação de Dom Pedro ao trono, o Império do Brasil iniciou o período regencial. Sem o imperador no comando, a principal característica desse tempo foi acirramento das disputas políticas entre os grupos formados, o que levou esse período a ser conhecido como alguns historiadores por primeira experiência republicana. No nosso país, além disso, a falta de uma figura forte no poder levou à eclosão de diversas revoltas no Império. Os primeiros anos da regência. Logo que houve a abdicação, formou-se regência trina provisória, que foi de abril a junho de 1831, né? Composta por Nicolau Campos Vergueiro, José Joaquim Campos e Francisco Faria Lima. 3, né? Por isso que é trina. Nós tivemos 3 regências no Brasil, né? Nós vamos falar a provisória, né? Depois tivemos as regências unas de Diogo Feijó, que foi de 1835 a 1837, e Pedro de Araújo Lima, que foi de 1837 a 1840. Tivemos também a regência trina permanente, que governou de 1834. Ela foi formada por Francisco Faria Lima, José da Costa Carvalho e Braulio Muniz. Código de Processo Criminal. Ampliação da autonomia jurídica dos principais municípios. Ato adicional. Ampliação da autonomia política das principais e definição da regência una, né? A aprovação do ato adicional gerou muita disputa, pois os dois grupos se dividiram em centralização de poder e de autonomia. Ao mesmo tempo, a disputa e a centralização do poder de Dom Pedro. Dom Pedro morreu em Portugal, fazendo com que a principal pauta de restauradores se perdesse. Dessa maneira, houve uma reformulação dos grupos políticos no Brasil. Quais foram os grupos políticos? Exaltados, moderados e restauradores. Os exaltados eram progressistas e apoio o ato adicional. O que era ato adicional? Ampliação da autonomia política, né? Os moderadores também eram progressista e regressista, contra o ato adicional. Em dezembro do mesmo ano, Dom Pedro de Araújo Lima foi eleito regente com o apoio da elite brasileira, né? Dos políticos que faziam parte da elite. Revoltas regenciais. Teve a Revolta dos Males, que foi na Bahia, de 1835. Sabinada também, que foi na Bahia. Cabanagem, que foi no Grão-Pará, né? Balaiada, que foi no Maranhão. E Farroupilhas. Depois vocês se adentram mais dessa, né? Vamos ver aqui umas características dessas revoltas. A Revolta dos Males. No dia 25 de janeiro de 1835, eclodiu em Salvador, na Bahia, a Revolta dos Males. Essa foi uma revolta liderada por escravos africanos e ex-escravos, lutando contra a grande opressão dos negros, que os negros viviam na região. A revolta não durou muitos dias, já que os senhores estavam preparados para combatê-los, né?
E a Sabinada, vamos ver a característica da Sabinada. Liderado por Francisco Sabino Vieira da Rocha, os militares baianos articularam uma revolta contra o governo regencial. Contudo, a elite baiana, junto com o governo imperial, enviou tropas e conseguiu derrotar a Sabinada em março de 1838. Durou bastante tempo, né? 1 ano mais ou menos. Cabanagem, vamos ver a característica dela. Na província do Grão-Pará, hoje formada pelos estados do Pará e Amapá, Roraima e Amazonas, era uma grande região mais pobre do Brasil. Grande parte da população vivia de pesca e exploração das florestas. Dessa maneira, começou uma revolta exigindo a distribuição de terras e o fim da escravidão, que na visão dos cabanos seria a melhor forma dos salários se tornarem maiores. Apesar de discordar das propostas dos cabanos, a elite local se juntou à revolta contra o poder regencial. Aproveitou, né? A revolta dos trabalhadores e a política, como até hoje, né? Aproveita o movimento para se fazer política. Barlaiada. Ao longo das décadas de 1820 e 1830, a região do Maranhão passou uma grande crise econômica, na qual os grandes produtores se aproveitaram e começaram a cobrar mais caro por roupas e alimentos, bem como tornavam as terras dos pequenos produtores. Em setembro de 1838, os revoltosos divulgaram um documento expulsando os negociantes portugueses da região, exigindo a substituição do presidente da província e o fim da escravidão. Farroupilha, no Rio Grande do Sul. A Revolução Farroupilha foi a mais longa revolta no período regencial, que só acabou em 1845. Esse movimento, liderado pela elite gaúcha, criadores de gados, que tinham como principal crítica o alto preço dos impostos cobrados para a entrada dos charques, quer dizer, carne seca, né? No Rio Grande do Sul e outras províncias. A produção do gado para o charque era a principal atividade econômica em que tinha concorrência em produção dos produtos argentinos e uruguaios. A regência enviou tropas militares, mas não conseguiu conter os revoltosos. Porém, a conclusão da guerra só veio em 1845 com a assinatura do tratado conhecido como Paz Honrosa, no qual o Império cedia aos gaúchos melhores impostos em troca de manutenção do território do Império. Apesar de curta, a Revolta dos Males, que foi uma das primeiras, né? Foi a mais perigosa na regência, na visão da elite política e econômica. Esse medo se dava pelo conhecimento do revoltoso do Haitiana de 1791 a 1804, na qual os escravos do Haiti se revoltaram contra as opressões do sistema escravista e derrubaram o governo e conquistaram a independência da região, né? Aí aqui nós já temos na página 18 os exercícios até a página 19. No 8 diz assim: analisa a troca de Diogo Feijó por Pedro Araújo de Lima na regência brasileira. O que nós temos que fazer? Nós temos que retornar a leitura, né? Com bastante calma. As respostas estão todas no conteúdo lá, no texto. Número 1 diz assim, ó, qual a medida liberal de 1874 que alterou a dinâmica de grupos políticos, né? Aí a gente tem duas medidas lá, chamadas de ato, né? A gente está na página 15. Vamos retornar e ler lá. Número 2. Nomeia a maior revolta ocorrida durante o período regencial. A gente terminou de ler sobre ela agora, né? Farroupilha. Número 3. Cite 3 grupos políticos formados no Brasil entre o ano de 1831 a 1834. Cite 3 grupos políticos, né? São aqueles coloridos ali da página 15. Cite 2 características da regência de Pedro Araújo de Lima. Né? Qual foi a regência de Pedro Araújo de Lima? Nós temos regências aqui, ó. Tem os nomes dele, ó. Regência Una de Diogo Feijó e Pedro Araújo de Lima. Vocês vão ler e ver o que ele fez de importante nesse período. 5. Explique por que Diogo Feijó perdeu o apoio da população e dos grupos políticos. 6.
Cite uma semelhança, quer dizer, escreva, né? Uma semelhança e uma diferença entre a balaiada e a cabanagem. Ambas foram na Bahia, então isso é semelhança. Agora, qual é a diferença? Analise qual foi, número 7. Analise qual foi a reação das elites de revolta dos males. Analise qual foi a reação da elite e a revolta dos males. Já está bem aqui na página 18, lá no Saiba Mais. Né? José de Bonifácio de Andrade Silva foi um estadista brasileiro, reconhecido como patrono da independência do Brasil. Foi ministro durante o primeiro reinado e, por discordância com Dom Pedro I, foi expulso do Brasil, morando na França durante 6 anos. Ao retornar, também voltou a se aproximar do imperador, sendo designado para o cargo de regente e herdeiro do trono. Olha, veja bem, ele não era filho de rei e se tornou herdeiro do trono. Importante, né? Aprender sem pensar é o tempo perdido. Aprender sem pensar é tempo perdido. Devemos refletir sobre todos os nossos aprendizados para que eles sejam relevantes. A história do Brasil é muito importante a gente conhecê-la, né? Porque a gente não sai por aí falando coisas que não sabem, né? A gente, nesse período do fundamental, da primeira fase do fundamental, a gente tem um conhecimento que vale para a nossa idade, para o tempo de vocês. Mas na frente vocês vão ter mais conhecimento, né? Vão aprender mais. Vocês nunca vão esquecer que Dom Pedro de Alcântara foi imperador e filho de Dom Pedro I. Né? Vocês nunca vão esquecer quem escreveu a abolição da escravidão, que fez a escravização, que libertou os escravos, que assinou, né, que assinou a carta para a abolição da escravatura no Brasil. Princesa Isabel, isso a gente nunca esquece. Quem descobriu o Brasil? Né? Pedro Álvares de Cabral. Aí depois vocês vão saber que teve outras pessoas, né, junto com Pedro Álvares de Cabral, que vieram os jesuítas. Então, aprender sem pensar é em vão. Por que eu estou estudando? Por que eu estou estudando isso? Aquilo vai servir para nada? Claro que sim. Sempre tem motivo, sempre tem por que estudar, né? Terminamos aqui porque a história está bem, tem bastante leitura. Não convém a gente dar 2 conteúdos no mesmo dia, tá bom? E nós não estamos presentes, então ficar com um vídeo muito longo não é bom pra gente, tá? Tem que pensar, né? Não é isso aí o nosso texto aqui, nossa frase motivacional. Não adianta eu passar 2 conteúdos para vocês, porque você tem hoje, amanhã você tem geografia e tem exercício todo dia. E não estamos presentes, né? Devagar, temos todo o tempo. Coloquem a data que você está fazendo o exercício, né? Você está fazendo a página. Hoje é o dia 4, mas eu não sei o dia que você vai fazer. A aula foi dada no dia 4, tá? 4/6, olha só, já estamos na metade do ano. Então, até a próxima aula. Deus abençoe vocês. E leia um pouco para podermos discutir sobre o tema da próxima aula. Vai ser sobre Segundo Reinado. Será o que aconteceu nesse Segundo Reinado, né? O primeiro teve bastante revoltas, né? Já vimos lá. Será que vai acontecer depois? Próxima aula, Segundo Reinado. Fique com Deus.